Ouvinte Estrelinha, tá sabendo que agora nosso canal do YouTube tá com conteúdos em vídeo? Se inscreve e ativa o sininho pra não perder as previsões mensais do seu signo e nem os nossos episódios. Aproveita e curte, compartilha e comenta pra fazer nosso canal chegar em mais pessoas. E claro, se puder, apoie nosso podcast pelo PicPay, que é astrobrasilis@gmail.com ou acessando livepix.gg/astrobrasilis. E aí, minhas estrelinhas mais desmaiadas dessa podosfera, como vocês passaram essa semana? Nom de Dieu, de putain de bordel de merde, de saloperie, de connard, d'enculé de ta mère. Sejam muito bem-vindos à Zanitéria do Astro Brasilis, o podcast pra quem tá feliz com o casamento de Lula e Macron. Se você acredita em magia com ervas, passe com cristais, reptilianos e que Bolsonaro fez reuniões na madrugada da Embaixada da Hungria, olha... Esse é o podcast, viu? Para mí es un privilegio total de presentar a la estrella de este programa. Eu sou a Chu, a sua futriqueira político astral, e vou te conduzir nessa viagem de ácido que é o Brasil das estrelas. Olha, ouvinte estrelinha, a gente fala, avisa, chega quase a berrar aqui de desespero, mas parece que o Dom Lula III não anda ouvindo a gente não, viu? Desgraça! Alguém aí do governo que escuta, bote o presidente pra ouvir pelo menos as nossas energias da semana, porque vamos combinar, tá de cair o cu da bunda essa comunicação do presidente, hein? A gente tem que estar com o cadernal do lado, hein? Uma vez fora, essa semana tivemos o desfecho do caso Marielle, congresso enrolado pra manter a prisão do Chiquinho Brazão, a Tour de France romântica e passiva-agressiva do Macron pelo país, além de mais revelações justamente do câncer na segurança pública que acomete seriamente as estruturas do estado do Rio de Janeiro. Mas digamos que o alívio cômico dessa semana anterior foi a festa do pijama do Jair dentro da Embaixada da Hungria no Carnaval. E olha, essa foi uma das justificativas mais esdrúxulas que eu já vi um advogado dar na vida. Ainda por cima, o Jeg aproveitou o clima para fazer uma humilhação pública da imprensa quando perguntado do assunto. Presidente. Não, fala a primeira pergunta. Sobre a embaixada, presidente. O ministro intimou o senhor a dar explicação? Você tá dizendo. Presidente, é normal dormir na embaixada, presidente? Não é normal, eu não converso alemão conversar com traficantes. A Globo não é bem-vinda aqui, tá? Não. Segunda pergunta, embaixada normal não é. Não. Segunda pergunta, chega em embaixada. O senhor não tinha falado sobre asilo, presidente? Você não acompanha a Argentina, não? Eu fiz seu banco na Argentina. É porque... Por que foi dormir na embaixada, presidente? Presidente, o ministro intimou o senhor a dar explicação, o senhor vai dar, como é que vai ser? Algum crime, porventura, bem na embaixada? Mas por que dormiu lá? Eu não vou te responder, que tem muita senhora aqui. Então, bora ver as energias da semana pro governo federal e ver o que mais vai afetar a nossa saúde mental com as atrapalhadas que podem vir? Vamos lá, então. Vamos puxar nosso animal de poder. Espírito da formiga, conhecida por sua diligência, trabalho árduo e capacidade de construir e prosperar em comunidade. No nosso contexto, a energia da formiga representa a necessidade de trabalho árduo, determinação e cooperação entre ministérios para alcançar os objetivos do país. É um lembrete de que, mesmo diante de desafios significativos, a perseverança e a colaboração podem levar ao sucesso. Aqui temos 2 pontos sensíveis, sendo um a economia, em que será preciso atenção aos indicadores econômicos e questões relacionadas ao emprego, com possíveis preocupações que podem incluir taxas de desemprego, crescimento econômico e políticas de trabalho. O outro aqui é infraestrutura, que também está merecendo atenção, ouvinte estrelinha. É crucial focar em obras estratégicas para o país, e isso inclui questões como investimento em transporte, energia e comunicações. Recado dessa semana intuído para o ministro Luiz Marinho, do Trabalho e do Emprego. Questões relacionadas ao mercado de trabalho, políticas de emprego e proteção de direitos trabalhistas podem ser áreas aí de foco importantes nessa semana, mas é também importante deixar de lado projetos e políticas públicas dentro dessa área que vem sendo rejeitadas para um fluir mais leve e o foco em outras áreas. Não quer? Passa pro próximo. Foda-se. Vamos tirar nosso mestre ascensionado. Tranquilitas e pacífica, 2 Elohims aqui. Eu sou a atitude pacífica e harmoniosa
harmoniosa. Então temos uma semana em que os ânimos precisam ficar numa frequência mais tranquila, que tem muita energia de trânsitos astrológicos importantes na primeira semana de abril. Será preciso dominar a pressa e a ansiedade, porque tudo acontece por uma razão e as coisas têm seu tempo também para acontecer. Esses Elohims regem o sexto raio, o rubi dourado da paz. Semana interessante aqui, com efeitos colaterais de política internacional. Então temos foco diplomático importante em busca de algum tipo de pacificação. Vamos chorar nossa runa da semana. Birth, a runa do mistério. Eita! No contexto político, essa energia pode indicar um momento de introspecção, mudança e aceitação daquilo que não pode ser controlado nesse momento. Pode sugerir também que é hora de deixar algumas torres caírem aí no governo, mesmo que isso envolva dificuldades temporárias. Semana crucial para a segurança pública e para a justiça. Sim, de novo, ouvinte estrelinha. Toda hora essa discussão, cara. Temos aqui uma preocupação com crime e veio muito forte aqui algo com terrorismo doméstico, de algum doido aí com, enfim, com que as polícias e as autoridades vão precisar se debruçar. Temos um alerta intuído, sabe pra quem? O ministro Múcio da Defesa. Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo. Olha só, existem questões dentro do âmbito militar que o ministro não vai poder passar pano de jeito nenhum essa semana. Ele que fique muito esperto pra não cair por conta de alguma postura imperdoável, tá, gente? Energias disponíveis lidas. Então, bora pros assuntos de hoje no Astro Brasilis. No episódio de hoje, céu de abril. Hoje, finalmente, acaba o mês de março, que já dura um ano, e entramos nas energias do mês de abril. Vamos conferir o nosso mapa do país pra prever quais são os próximos desafios pra gente deixar a medicação em dia, né? O drop na aprovação de Lula. Todos os institutos de pesquisa resolveram aparecer ao mesmo tempo pra gongar e com razão a aprovação do governo de Dom Lula III. Uns acham que é problema de comunicação, outros dizem que é problema de feitos, né? Falta de feitos do governo. Então a gente vai conferir com os nossos oráculos como o governo pode superar tantos lapsos e crises desnecessárias. Eleições municipais e o bolsonarismo. Tá chegando o momento de lançar as candidaturas de prefeitos e vereadores. E a gente vai abrir os oráculos para entender tendências energéticas pro campo progressista versus a extrema-direita. E aí, quem sai vencedor esse ano, hein? Solta a vinheta! Astro Brasilis, zoando a política brasileira ad eterno. Episódio de número 72 tá no ar e a gente vai direto entender quais são os trânsitos astrológicos que vão atrapalhar nossa vida nesse mês de abril. Logo no início de abril, com o Sol em Áries fazendo conjunção com Mercúrio, eu já te digo, ouvinte estrelinha, podemos esperar um período de bastante movimento e agitação na política brasileira. Tem um termo técnico para isso, chama fogo no parquinho! Temos nesse mês uma energia propícia para novos aprendizados e iniciativas, mas é importante notar que a falta de foco pode comprometer a finalização de atividades e a implementação de políticas públicas dentro do governo de Dom Lula III. Que merda, hein? Por volta do dia 20, quando o Sol entra em Touro e faz quadratura com Plutão, podemos aqui antecipar um período desafiador. Enquanto o Touro busca estabilidade e segurança, Plutão pode trazer à tona desconfortos e reviravoltas imprevisíveis, criando um ambiente político muito tenso, especialmente dentro da oposição. Temos algo muito grande aí pra rolar que vai prejudicar bastante gente dentro da extrema-direita e do centrão. Eu fico muito triste, cara, desaberto, filho da puta! Já as conjunções e movimentos retrógrados de Mercúrio e Vênus sugerem possíveis dificuldades nas relações políticas. Sim, ouvinte estrelinha, Mercúrio retrógrado chegou! É um momento para reavaliar a comunicação e buscar aprimorar a forma como as interações são conduzidas. As emoções podem estar mais intensas, mas atividades mais artísticas, culturais, né? Algum tipo de brincadeira e estudar podem ajudar a suavizá-las ali dentro do governo. Ou seja, estudar mais estratégia, né? Ficar um pouquinho mais calmo, acender um incenso no gabinete, vai saber, né? Cláudia, senta lá. Com Mercúrio retrógrado em Áries, a comunicação política pode estar sujeita a mal-entendidos e decisões precipitadas do governo até mais ou menos o dia 15. É um momento para ter cautela máxima dentro da comunicação. Por isso, o Secão e seja lá quem for que gere as redes sociais do presidente, eles vão precisar ficar espertos com metalinguagem e assertividade. Errou feio.
errou feio, errou rude. A chegada de Vênus em Áries no dia 5 pode intensificar mais ainda a polarização do país, mas também pode aumentar a tendência de relações passageiras e casuais no campo da política. Um one night stand político. As finanças também podem ser afetadas, exigindo um pouquinho mais de prudência nas decisões, mas no geral, a dupla Haddad Tebet pode dormir um tico em paz, que existe também uma energia de alívio nas contas públicas. Ufa! Deixa de ser mentirada, bicha! A lua nova em Áries no dia 8, acompanhada de um eclipse solar, traz uma energia de novidade e encaminhamentos de reparações históricas importantes que estão favorecidas nesse momento, especialmente sobre ditadura militar e povos originários. Ou seja, significa que existe uma mentira no ar. Só que é importante agir com cautela e planejamento, porque o momento pede muita reflexão sobre objetivos e limites. A entrada do Sol em Touro no dia 19 traz período de foco na estabilidade e segurança, especialmente no aspecto material da política. O ministro Lewandowski pode sofrer um golpe de sorte e atingir algum tipo de objetivo ali na sua pasta. Vem cá, será se eles vão finalmente encontrar então os fugitivos de Mossoró? Para de ser doida! Só que, a conjunção de Júpiter e Urano em Touro no dia 20 também pode trazer mudanças importantes e imprevistas, exigindo bastante flexibilidade e abertura para novas soluções. Aqui eu já antecipo que vão ter obstáculos criados pelos bolsonaristas em relação à investigação do 8 de janeiro, e quem vai sofrer é o STF. O buraco comigo é mais embaixadão. No dia 21, a tensão entre Sol em Touro e Plutão em Aquário pode criar um ambiente político tenso, quer dizer, mais ainda, né? Ainda em cima do 8 de janeiro de novo. Os ministros do STF sofreram ataques bem truculentos por conta de alguma decisão importante que vai ser tomada, e com isso, estruturas dentro do Congresso principalmente serão abaladas. E já tô avisando aqui, Arthur Lira será um grande entrave dentro desse contexto. Gente, se prepara, porque abril veio aí, né, dando continuidade ao terror que a gente viu no mês de março. Lula dropando. Vamos pro assunto que a imprensa não para de comentar, que são as pesquisas apontando um drop vertiginoso de quem? Fala, Lula! Do Lula. Pesquisas diversas, como Datafolha, IPEC e outras, apontam um empate entre aprovação e desaprovação de Dom Lula III. Eu tive que tomar umas caipirinhas de Lexotan. Segundo Datafolha, por exemplo, 35% dos brasileiros consideram o governo de Luiz Inácio Lula da Silva como ótimo ou bom, enquanto 33% o avaliam como ruim ou péssimo. Eita, porra. Na verdade, existem vários recortes interessantes em todas as pesquisas que justificam a queda do governo em popularidade. Mas, no geral, 46% acreditam que Lula fará um governo ótimo ou bom até o final. A pesquisa IPEC apontou uma queda de 5 pontos percentuais na avaliação positiva, e a pesquisa da Quest indicou que 51% dos entrevistados aprovam o trabalho de Lula, uma queda aí de 3 pontos em relação à pesquisa anterior. Morre, diabo! Já em termos de mercado, enquanto Lula enfrenta uma queda significativa na sua avaliação, Haddad experimenta um aumento na aprovação, especialmente dentro do mercado financeiro. Caralho, o maluco é brabo. Nesse contexto, a gestão Lula 3 é vista negativamente por 64% dos entrevistados, o que significa um aumento de 12 pontos em relação à pesquisa anterior. Deu errado! As avaliações negativas sobre a economia também persistem, com a maioria dos entrevistados considerando que o país está no caminho errado economicamente. Por outro lado, o desempenho de Haddad como ministro da Fazenda é avaliado positivamente por metade dos entrevistados, mostrando um avanço em comparação com pesquisas anteriores. A percepção de que Haddad está mais forte do que no início do mandato também é destacada aqui, sugerindo uma confiança crescente em sua liderança. Você tá passada? Agora, Chu, me diz aí, quais foram os motivos para essa queda? Eu tenho alguns para vocês. De acordo com as pesquisas, a comparação de Lula entre Israel e o Holocausto foi exagerada. Existe uma percepção de aumento nos preços dos alimentos e combustíveis, uma ideia de que, no geral, a economia vai mal, além da noção de que a segurança pública e corrupção aumentaram. Isso também foi incrementado com a fuga dos 2 presos lá de Mossoró. Por fim, obviamente, a gente tem a polarização do país, que segue firme e forte e também não ajuda o Lula. É desumano. A gente sabe que muita coisa aí não faz sentido, mas o governo precisa levar em consideração tudo isso
isso sim. Semana retrasada, teve uma reunião ministerial com diversos puxões de orelhas e ministros de diversas áreas. E o foco principal foi na saúde, que já se pirulitou e resolveu algumas coisas aqui. A gente já falou isso aqui no Astro Brasilis. Antes da explosão da internet, pós-verdade, fake news, certos momentos e falas poderiam passar desapercebido pelo eleitor. Mas não é esse o caso, e é preciso uma reformulação na cabeça do presidente, que ainda não pescou que o bolsonarismo pescou. Amiga, não tem como te defender. Mas vamos lá. Enquanto o Lula fica negando as aparências e disfarçando as evidências, a gente vai usar o novo oráculo de Delfos para entender primeiro. Será que o Lula 3 é capaz de superar esse acúmulo de crises e erros de discurso? Bora baralhar essas cartas! Ai, temos as cartas da timidez, o despertar e a cegueira. Olha, gente, escorpiano é a cabeça dura, tá? Eu concordo e discordo, mas discordo concordando. A carta da timidez é justamente o que denota isso. O Lula tem enorme dificuldade em admitir que não compreendeu ainda completamente os impactos dos discursos improvisados, ou ele finge ignorar. Mas aqui a carta da timidez é muito provável que, pela atual posição que ele ocupa, o Lula tenha algum tipo de receio de soar inapto ao cargo, por não ter o conhecimento necessário para que suas palavras tenham menos impacto junto ao eleitorado, tanto da esquerda e do seu fã-clube, claro, quanto à extrema-direita, mais especialmente aqui, lógico, o bolsonarismo, né? Fica claro que ele precisa de alguém aí em quem ele confie muito para explicar isso para ele e convencê-lo. Já a carta do despertar se encontra aqui na posição de presente, mostra que, pelo menos nesse momento, o Lula tem alguma disposição para aprender e compreender o que está acontecendo e, claro, ele pretende melhorar. Essa carta aqui sugere que essas últimas pesquisas e seus recortes foram capazes de provar para o atual presidente que ou ele para de teimosia ou arca com as consequências de suas falas, que são consideradas problemáticas, ué. O que você tá plantando hoje é couve, minha filha? Você vai comer couve! Mas olha, a carta da cegueira que tá dizendo aqui pra mim que essa vontade toda do presidente de melhorar é daquelas que dá e passa, infelizmente. O ideal é evitar essa tendência agora que a gente conhece, mas infelizmente o Lula acha que pode se disciplinar temporariamente e depois ele vai voltar aos hábitos que estão ruindo com a sua popularidade aos poucos. Olha só, gente, ano da justiça, ouvinte estrelinha. E se ele tiver mesmo essa postura no futuro, é simples assim. Ele vai arcar com isso e vai ser negativo. Agora, com essa tendência de seguir na negação, qual é o conselho para superar a crise deste exato momento do mandato, hein? Vão embaralhar as cartas para descobrir, né? Temos a esperança, a reconciliação e a vaidade. Primeira coisa, ouvinte estrelinha, é o governo e o presidente não desistirem de melhorar onde tá errando, que é essa carta aqui da esperança. Vai ser preciso persistência e melhoria contínua sem deixar a peteca cair. Por mais que novos momentos complicados surjam, vai ser imperativo seguir olhando para os pontos problemáticos e ir resolvendo paulatinamente, porque eles vão seguir surgindo. A carta da conciliação no presente confirma que o governo precisa fazer as pazes com setores que apresentam números de rejeição. Sim, ouvinte estrelinha, se o Lula quiser ser reeleito ou pelo menos quiser de fato que o bolsonarismo não retorne, ele vai precisar fazer esforços dobrados para agradar a galera de extrema direita dentro especificamente da pauta de segurança pública e de religião / costumes. Não vai adiantar tantos programas e iniciativas do social, que é o ponto forte de governos de esquerda, se nada for feito na segurança pública e combate ao tráfico de drogas, que são os pontos sensíveis em que a extrema-direita vai seguir macetando. E claro, bico calado sobre questão internacional, a não ser que o discurso seja escrito e revisado sem improvisos. Na tendência de futuro, a carta da vaidade sugere que ao colocar em prática tudo isso, o Lula não só recupera a popularidade, como ele pode dar um salto bem grande na aprovação do seu governo até o final de 2026. A carta da vaidade mostra o lado luz desse sentimento, amando aí os resultados atingidos e sentindo-se bem com as políticas públicas e discursos ensaiadinhos e bonitinhos. Perceba, ouvinte estrelinha, primeiro passo de Lula aqui é admitir que não sabe o que tá fazendo e se abrir para compreender o que é necessário fazer.
A batalha das eleições municipais. Olha, eu vi estrelinha. O roteirista do Brasil não cansa de deixar a gente de cabelo em pé. Isso aqui é um manicômio. Você é um verdadeiro E manicômio. pra ser brasileiro, você precisa pelo menos de uma grande característica que é resiliência, porque o povo que não aprende, viu? É a verdade, não minto. Durante essa semana, Lula esqueceu um pouco da vida pra fazer seu ensaio de casamento com Macron, mas ele que não fique de olhos bem abertos, porque como vimos, a aprovação dele vem caindo em tom de desespero, enquanto a avaliação do Congresso Nacional vem virando o jogo e ficando positiva. Acertou, miserável. Essa gangorra nas pesquisas de aprovação tem impacto imediato nas eleições municipais, já que muitos candidatos saindo aonde? Silvia Estrelinha, do Congresso Nacional. Enquanto conversamos aqui no podcast, candidatos bolsonaristas se articulam na velocidade da luz e alguns estão bem à frente das pesquisas. E olha, se você, ouvinte Estrelinha, ainda não tá preocupado porque as eleições são só em outubro, saiba que você tá comendo poeira já. Seu burro! As pré-candidaturas lançadas são, na sua maioria, da turma do Jeg. E é por isso mesmo que, além de fazer festa do pijama na embaixada, ele tem rodado o país nos municípios mais desconhecidos ou menores. O bolsonarismo é uma doença silenciosa. E se a esquerda quiser fazer alguma coisa, vai precisar ser agora. Nesse momento, são 23 pré-candidaturas do PL contra 19 do PT, além de mais 10 do União Brasil. Isso só pra te dar uma dimensão com base do governo e oposição, porque, claro, tem outros partidos aí nesse meio. E esses números são de deputados. E vejam como eles são espertinhos. As candidaturas, como eu disse, são silenciosas em municípios com até 100 mil habitantes. Pessoas medonhas na extrema-direita disputam o voto do eleitor em grandes capitais, como é o caso do delegado Ramagem no Rio de Janeiro, que já vimos com o desfecho de Marielle Franco, e com o tipo de voto do eleitor local tá completamente tomada pela extrema-direita. E o Rio de Janeiro, a gente sabe, é um dos principais redutos eleitorais do bolsonarismo. Imbrochável! Imbrochável! Já em Santa Catarina, vimos em Balneário Camboriú o lançamento da candidatura bem duvidosa, vereador de quem? Jair Hernan, o 04, que já virou réu em um processo de falsificação bancária. Gente, é uma preocupação genuína pensar em nível local, prestem atenção. Mas pra gente entender como estão as energias gerais dessa disputa polarizada e um tanto perigosa para as cidades brasileiras, vamos usar o tarô dourado para entender as chances de cada lado. Vamos começar então pelo campo progressista. Quais são as primeiras energias para esses pré-candidatos? Vamos embaralhar as cartas. Temos aqui o 5 de espadas, a temperança e o 3 de copas. Ai, que tudo! O 5 de espadas, o vento estrelinha, indica que o campo progressista vai sofrer bastante com conflitos e desentendimentos nesse início. Talvez por muitas divisões internas e os excessos de corrente de pensamentos, os conflitos de interesse ou os confrontos com oponentes políticos dentro do próprio campo. Essa carta sugere, inclusive, que num passado recente, tivemos embates que pré-candidatos levaram pro coração e que isso ajudou a criar divisões dentro dessa área. A esquerda, gente, olha, não tá brincadeira. Isso é maconha. A gente já começa errado aqui. Já a temperança é uma carta que representa equilíbrio, harmonia e moderação. No presente, então, sugere que os pré-candidatos progressistas estão buscando encontrar equilíbrio entre as diferentes ideias e abordagens dentro de seus respectivos partidos. Eles podem estar trabalhando para conciliar diferenças e encontrar uma maneira de avançar de forma unida. Essa carta também pode indicar que estão sendo feitos esforços bem grandes para promover a cooperação e a colaboração, tanto de dentro quanto de fora do partido e até de outros grupos políticos que se encaixam um pouquinho. Assim, enquanto for possível, né? Inclusive envolvendo mais os eleitores nesse processo. A boa notícia, ouvinte estrelinha, fica por conta do 3 de copas, que é uma carta associada à celebração, amizade, união. Mentirosa! No futuro, sugere que esses pré-candidatos podem se eleger com sucesso em 2024. Essa carta indica que eles podem alcançar seus objetivos de forma harmoniosa e com apoio mútuo. Poderá haver aí uma sensação de triunfo e alegria compartilhada entre os membros do campo progressista. E além disso, essa carta também pode indicar que eles serão capazes de construir alianças fortes, tanto com grupos políticos que se identificam, quanto com a comunidade em geral, fortalecendo assim a sua posição política. O sangue de Jesus tem poder! Tem poder! Tem poder! E como será que estamos de energias pro pessoal da extrema-direita? Vamos embaralhar as cartas para descobrir.
Aqui temos os 6 de paus, 2 de paus e 10 de paus. A truculência veio aí, o 20 estrelinha. Tudo carta do elemento fogo. Deus que me perdoe. 6 de paus é uma carta de vitória, reconhecimento e sucesso público. No contexto da nossa pergunta, então, os bolsonaristas partem na frente, como a gente já tá vendo nesse momento. As conquistas do campo extremista giram em torno de Bolsonaro e as narrativas estão surtindo efeito. Num passado recente, então, eles desfrutaram aí de um sucesso eleitoral, ganhando apoio popular e reconhecimento por suas ideias e propostas esdrúxulas. Essa carta indica que os pré-candidatos bolsonaristas partem de uma posição de liderança e foram capazes de galvanizar apoio em torno da sua visão política. O 2 de paus representa escolhas, planejamento e potencialidades. No presente, sugere que os pré-candidatos bolsonaristas estão avaliando opções e estratégias para o futuro. Eles podem estar enfrentando aí algumas decisões sobre como avançar em direção à vitória antecipada. Essa carta também sugere que esses candidatos estão buscando expandir a influência e alcançar novos objetivos políticos. No entanto, também indica que podem enfrentar desafios e obstáculos ao longo do caminho e em longo prazo, ou seja, até outubro, porque assim existe potencial, mas a truculência, fake news, egoísmo daqui pra frente podem ser cruciais pro fracasso bolsonarista. No futuro, a gente tem o 10 de paus, gente, simbolizando aqui fardo, sobrecarga e exaustão. Tadinha, que barra. Tá me sugerindo que os bolsonaristas podem enfrentar ainda mais dificuldades e desafios em sua busca pela vitória nas prefeituras do Brasil. Essa carta indica que podem encontrar-se sobrecarregados e com responsabilidade de pressões políticas diversas. E por isso eles podem envergar o caldo e entornar de vez. Eles também podem enfrentar resistência ou uma oposição intensa de grupos políticos ou da comunidade eleitoral em geral. Muito em breve a gente vai ter mais coisas aí acontecendo, porque essa carta sugere que eles podem enfrentar obstáculos que dificultam o processo por causa de escândalos e pode exigir um esforço extra para superar tudo para conseguirem as prefeituras que desejam. Bom, 20 estrelinha, a gente sabe então que o campo progressista tá sufocado no momento e que o bolsonarismo largou na frente, mas pelas nossas leituras aqui, o jogo tende a virar, não é mesmo? Mas ó, você precisa fazer parte disso, senão já viu, né? Chegamos ao final de mais um episódio do Astro Brasilis. Obrigado, 20 estrelinha, por ficar comigo aqui sempre até o final. Não se esquece de compartilhar o podcast com seus amiguinhos, pra gente ampliar cada vez mais a nossa família de futriqueiros astrais. Aliás, a gente vai amar se vocês colaborarem com o nosso trabalho, mandando uma energia de troca, din-din, larjam, bufunfa. Assim, você pode acessar o livepix.gg/astrobrasilis ou mandar ainda uma doação no PicPay pra astrobrasilis@gmail.com. Beijos para todos os nossos queridos ouvintes que sempre interagem conosco nas redes sociais. Não esquece de seguir todas elas, é @astrobrasilis. E lá no TikTok, a gente tá lançando ali feitiços, spell jars, simpatias, várias coisas diferentes para vocês. Fiquem ligados que também tá saindo as previsões do mês de abril para os 12 signos do zodíaco. Esse podcast usou referências de Folha de São Paulo, G1, Carta Capital, ICL Notícias e os oráculos de Golden Tarot e o novo oráculo de Delfos. Quer fazer uma pergunta sobre a vida política do Brasil? Manda sua sugestão para astrobrasilis@gmail.com. Eu sou a Chu e esse foi mais um Astro Brasilis, zoando a política brasileira de eterno nananana. Um beijo para vocês, até o próximo episódio. Aviso importante: todas as tiragens de oráculos nesse podcast foram feitas de verdade. Você pode acreditar ou não, aí vai de tu, meu filho. Mas as previsões contidas nesse podcast são dos oráculos e não refletem necessariamente a opinião da sua criadora.